L'Echaim, L'Echaim, com o maior prazer eu tenho hoje falar sobre um assunto muito bacana que todos gostam, que é música. E para bater esse papo sobre música hoje aqui no programa L'Echaim, eu convidei Nicole Borger, que eu já tinha visto se apresentar algumas ocasiões, mas por um motivo muito legal. Em setembro, teve um festival de klezmer na Hebraica, que vocês vão ver algumas cenas, algumas apresentações durante o nosso papo aqui com a Nicole, e eu quero saber de tudo que envolveu esse festival para a divulgação desse estilo musical, né? Se eu posso chamar assim, o klezmer. É um estilo, é uma vertente entre várias vertentes que existe na música judaica, né? Então, primeiro, o que é o klezmer? Então, vamos lá. O que é o klezmer? O klezmer vem da junção de duas palavras hebraicas, klei, que quer dizer instrumento, e zemer, que quer dizer música. Então, klei, zemer, klezmer, tá? O klezmer era, ou klezmorim no plural, né? Era aquele instrumentista que nos Teitos, no século XVII, XVIII, XIX... Teitos são as vilas aquelas vilarejos, europeias, aquelas aldeiazinhas, né? Cada vez que tinha uma festa, uma celebração, etc e tal, vinha o Moishe de uma casa trazendo seu violino, o Yankele da outra casa trazendo seu contrabaixo, e eles se juntavam ali na pracinha da aldeia e começavam a tocar. Às vezes eles iam, né, de aldeia em aldeia tocando, todos autodidatas, e todos com uma preocupação muito interessante, que era de tentar fazer com que o seu instrumento meio que imitasse a voz humana. Falasse. Tá? Falasse. Tá? E contasse as agruras e as felicidades da vida, tá? Então, por isso você tem, de repente, aquele clarinete, assim, que dá uma gargalhada. Quá, 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 ou sabe? chora. Ou então aquele violino que dá aquele chorado, aqueles, né? E a música também era feita muito para dançar. O objetivo era realmente fazer com que levantar o povo, né? Porque afinal eram celebrações, eram casamentos, eram bar mitzvahs, eram ocasiões de festa. E festeiro nós somos, né, E festeiro, graças a Deus, nosso povo é muito. Você acha que a gente pode fazer uma comparação do klezmer com o jazz? Sem dúvida. Eu acho o klezmer o jazz judaico. O jazz judaico. E na verdade... Porque não tem partitura, não tem... tem muito de improviso e é o antecessor, porque depois... no final do século XIX, começo do século XX, você sabe que todo aquele... os judeus do norte e do leste europeu, uma boa parte migrou para os Estados Unidos. E levou isso junto? E levou isso junto. E da mistura da nossa música do leste, do norte europeu, com a mistura do jazz que vinha surgindo dos negros nos Estados Unidos, não sei o quê, e dos musicais, muitos autores judeus escreveram para musicais na Broadway, etc e tal, é que foi surgindo essa melange que é o jazz também, né? E eu acho que os judeus têm uma grande participação na história do jazz. Com a pitada do negro americano, do sul e tal. Sem dúvida. Uma pitada grande, devo dizer. Não, porque aí já tem a influência da música. Mas a ideia, né? A gente contribuiu. Eu posso dizer com boca cheia que os judeus contribuíram muito para o jazz. E por que as pessoas... que eu sinto, pelo menos aqui no Brasil, por que as pessoas são tão sem conhecimento do estilo klezmer? Por que é tão pouco difundido, tão pouco divulgado? Primeiro porque é uma música de imigrantes. O judeu que veio para o Brasil veio provavelmente fugido de alguma situação ruim e acha que esse tipo de música, primeiro, é uma música que todo judeu gosta, que no fundo ele se sente super à vontade quando ele ouve esse tipo de música, esse gênero, ele se identifica, mas existe um certo receio de você ser, como se diz, identificado como judeu através da música ou pela música por causa da música. O imigrante tinha essa preocupação, O imigrante tinha. Por causa de perseguição. Perseguição. Então é uma coisa assim sabe, para consumo interno só, não é para consumo externo. Tinha amigos dos meus pais. E obviamente com o passar dos anos isso vai se perdendo. E você falando, eu tô lembrando, tem amigos dos meus pais que só ouviam em casa. É? A música do Statel dele, alguma coisa.
punha a mezuzá para dentro da porta, para não pôr para fora. Para não pôr para fora. Porque já tinha passado por um monte de perseguições. Teve judeus, inclusive, que mudaram seus sobrenomes, abrasileiraram ou americanizaram seus sobrenomes para não serem identificados tão obviamente por medo de perseguição. Então, eu acho que isso... Isso também foi uma maneira de você esquecer do passado com medo de perseguição e foi se esquecendo. Aí chegou a Nicole e falou, não, precisamos lembrar dessa Antes de chegar a Nicole, vamos lá, antes de chegar a Nicole, muita coisa aconteceu, principalmente nos Estados Unidos, na década de 70. Teve um primeiro revival, porque a música klezmer, no fim da Segunda Guerra Mundial, acabou muito esquecida, nasceu o Estado de Israel, também esse foi um outro fator. Com o surgimento do Estado de Israel, criou-se uma música israelense. Então, você falou a criação. Você não tem, no Estado de Israel, você não lembra de um klezmer tocando? Hoje existe. Hoje, mas hoje na existe. época não. Mas na época você criou um novo estilo. Criou um novo estilo para justamente separar e ter uma identidade diferente do imigrante, do perseguido, do... Sabe, essa música é de Israel. A música israelense é uma música mais vibrante, mais segura, mais vamos construir, vamos fazer, é o nosso país, mais idealista, mais nacionalista, de certa forma. Mais um fator que fez com que o klezmer fosse esquecido. E o klezmer foi sendo esquecido. Então, em 48 foi fundado o Estado, década de 50, 60... Nacionalismo total, olha que bacana, temos sionismo, temos o nosso Estado, temos o nosso país e temos uma identidade. Em 70 foram lembrados, Cléber. Aí em 70, nos Estados Unidos, na Califórnia, no meio dos bicho grila, dos hippies todos, etc. Um pouco depois, começa um movimento de resgate de música de raiz e no meio desse movimento surge o klezmer de novo, que ganha força depois na década de 80 em Nova York, com outro grupo, e isto passa para a Europa. Agora, quando você fala volta 70 e 80, são bandas que se formam para divulgar ou movimentos como um festival para resgatar? Eu diria que foram mais pesquisadores. Musicólogos, etnomusicólogos, etc. e tal, que começaram a levantar repertório, buscar, pesquisar, entrevistar velhos, entrevistar gerações anteriores, gravar o que esse pessoal trazia na bagagem, que perceberam que estava se perdendo. Que estava se perdendo. Tá? E você como... E bandas aproveitando este material levantado por esses musicólogos, já fazendo arranjos, já modernizando o gênero. Para a época, interpretando para a época. Trazendo isso para uma linguagem mais atual. E você como cantora, compositora, você acompanhou esse movimento de... À distância, de certa forma, tá? Por estar aqui e não lá. Certo. Né? Mas sempre curti. Sempre... Estava antenada no klezmer. Estava antenada no klezmer. Mas a minha própria trajetória de música é uma trajetória que também deu umas voltas, né? Porque desde que eu me conheço como gente, eu faço música, gosto de música. Com 15 anos, eu já dava aulas de música em algumas escolas judaicas, música judaica. E tinha banda, cantava, etc e tal, mas quando chegou naquela fase de vestibular, etc e tal, aquela coisa, né? Meus pais assim, bom, mas música não é uma profissão de gente, né? Vai fazer uma profissão de gente, filhinha. Isso é um passatempo. Isso aí é um passatempo, né? Então eu acabei prestando direito, me formei em direito. Porque ou você é advogado ou é médica. Ou engenheiro, né? Engenheiro ainda também é aceito. Um pouquinho depois, né? Mine's in the doctor, né? Meu filho doutor. Então, acabei fazendo direito, depois casei, tive filhos, né? E a música foi ficando para segundo plano. Na década de 70 foi quando começou o revival aí, foi quando eu ainda estava envolvida com música, mas a década de 80 eu já estava na advocacia. Então passou batido. Então passou um pouco batido, tá? No final da década de 90 eu voltei a cantar. Tá? E aí eu estava muito curiosa embora eu tenha começado com música judaica, eu fui assim, da música judaica eu fui para música em ladino, da música em ladino eu fui para música latino-americana,
Da música latino-americana, eu comecei um pouquinho a namorar com jazz. Foi quando eu parei. Juntou tudo isso depois. Aí eu fiquei 15 anos sem fazer música, praticamente. Voltei doida para conhecer música brasileira. Tá? Então, passei uma série de anos... Quer dizer, voltei numa coisa assim de um pouco de jazz, mas com uma curiosidade de conhecer mais a música brasileira, porque afinal sou brasileira. E é riquíssimo, né? E é riquíssimo, e é maravilhoso, é todo um universo que eu dizia para mim mesma, como que eu, como cidadã brasileira, né? Na minha casa não se ouvia tanto samba, não se ouvia bossa nova, né? Era muita música erudita, muito jazz, mas muito pouco de música popular brasileira. Aí depois que eu bebi dessa fonte bastante, não sei o quê, passei um pouco também pela música erudita, fui e acabei agora de volta, estou fechando o círculo, voltando para a música judaica, que é onde eu sinto que eu tenho a minha raiz, que é a minha raiz mais e funda. E canta com emoção, e canta com propriedade. Eu espero que sim. Eu tento fazer o melhor. Dentro das experiências que você... de estilos que você passou, né? Você voltando para a música judaica é onde te dá a resposta, onde te dá o sentimento de música. Que se você não tiver o sentimento de interpretação, você não faz. Né? Sem dúvida. Mas aí, nesse retorno para a música judaica, é que eu fui olhar para o que tinha em volta. A gente sempre acompanha mais ou menos o que está acontecendo, né? Mas no retorno é que eu comecei realmente... A entender todos os movimentos e a conhecer as pessoas chaves de cada movimento. E acabei conhecendo Frank London, que é uma figura à parte, que é uma figura excepcional, que foi quem veio fazer a direção musical do nosso Klestival. Do festival. O festival se chamou Klestival, que é Festival de Klezmer. Aliás, o Frank teve uma tirada tão engraçada. Teve um dia que ele virou para mim no meio do festival. Ele disse assim, você sabe, Nicole, andei pensando, todos os festivais de música que eu frequento, e ele frequenta praticamente todos, ele é um dos grandes colaboradores de todo mundo, do mundo inteiro. E ele diz, olha, eu já frequentei muitos. Eu nunca tinha visto um nome tão bom, tão simples e tão óbvio para isso. Direto, né? Porque ele diz assim, tem o Klez Canada, tem o Klez Fest em Londres, tem o Klez Fiesta em Buenos Aires, tem não sei o quê. Este é Klestival. É perfeito. Olha, a gente vai continuar batendo um papo aqui com a Nicole Borger. Primeiro nós soubemos mais ou menos a trajetória e o que é o klezmer. E agora nós vamos ouvir o nosso rabino Michel Schlesinger, da Congregação Israelita Paulista, e a gente volta para saber como é que foi criado o Instituto e saber mais informações sobre o festival que aconteceu em setembro, que a gente não podia deixar de passar para vocês. A gente já volta.